Olá pessoal, hoje a gente vai trabalhar a parte de força de atrito, ok? A gente vai trabalhar algumas características para que seja possível calcular a força de atrito, tá? A força de atrito ela é importante desde coisas simples, né? Por exemplo, você conseguir andar, você conseguir escrever, né? A nossa caneta esferográfica, tá? Ela é esferográfica por quê? Porque tem uma esfera aqui na pontinha. Não vai ficar muito claro aí para vocês verem, mas pega a tua caneta e você vai perceber que aqui tem uma bolinha, tá? O que acontece? Quando tem atrito entre essa bolinha e o papel, aquela caneta ela vai girando ali dentro e vai distribuindo a tinta. Para eu conseguir escrever com essa lapiseira, né, eu preciso que tenha atrito. Por quê? Porque o atrito gasta esse grafite e eu consigo fazer com que ele funcione, tá? Então, para que você ande, por exemplo, você precisa da força de atrito, ó. Por exemplo, imagine o seguinte, você está lá andando com o teu cachorro, né? E você consegue se movimentar, por quê? Senão você ia ficar só patinando aqui, né? Imagine lá você andando. Então aqui tá lá tá calçada, por exemplo. O que você faz para você andar? Você e o cachorro. Você pressiona, né? Você faz uma força, você no caso aqui, né? Você faz uma força puxando a rua para trás, a calçada para trás. O cachorro faz a mesma coisa, ele puxa a rua para trás e o atrito faz o quê? O atrito não deixe com que a pata dele deslize, né? Então, ela vai fazer uma força no sentido contrário. A mesma coisa aparece aqui, ó, essa outra força que eu chamei de F4, que é a força de atrito, fazendo com que o teu pé ele não deslize. Senão, o que ia acontecer? Se não existisse essa força aqui, você ia ficar patinando aqui, só existiria essa força de tração, tá? Então, no caso, só é possível o movimento se houver o atrito, tá? Então, olha aqui, ó. Imagine o seguinte, o que é esse atrito? Quando a gente está considerando essa parte da força de atrito, o que você tem que levar em consideração? Que, imagina esse cara aqui tentando puxar esse armário. Se você já tentou mover alguma coisa, principalmente se ele for mais pesado, tiver uma massa maior, você já sabe que é difícil de mover. E isso pode aumentar mais ainda a dificuldade, dependendo do local em que você esteja tentando movimentar. Por exemplo, ó, imagine aqui, ó, essa força de atrito, eu vou dar um zoom. Olha o que eu vou fazer, ó. Dei um zoom ali, ó. Tá? Eu aumentei ele, ó. Se eu conseguisse olhar entre o piso e esse meu armário, eu ia enxergar isso daqui, ó. Beleza? Quanto maior for essa pressão aqui nesses encaixes, maior vai ser o atrito. Ou seja, eu dei um zoom aqui, o que aconteceu, ó? Eu vou perceber que esse material, por mais que eu passe a mão lá e pareça ser liso, eu vou perceber que ele não é totalmente liso. E o chão é a mesma coisa, ele não é 100% liso. Então, o que acontece? Essas ranhuras dos dois aqui se encaixam, tá? Quanto maior for a massa, maior vai ser a pressão entre essas ranhuras, e elas vão se encaixar e vai ficar difícil de eu conseguir mover, tá? Então, essa é a característica do atrito, tá? Então, para que eu consiga movimentar alguma coisa, se ela está parado, né? Se ela está com a velocidade inicial zero, está parada, eu quero movimentar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma força para esse lado, né, que o cara está fazendo aqui, maior que a força de atrito. Enquanto eu não aplico uma força maior que essa força de atrito, ele não se move, né? Então, para que haja movimento, a força minha que vai ser aplicada precisa ser maior que a força de atrito, ok? Eu vou identificar para vocês algumas forças que aparecem quando você está tentando movimentar algo, beleza? Então, ó, o peso e a normal, a gente já viu aula passada. Lembra que eu falei para vocês que na aula de hoje nós iríamos trabalhar o que era essa força normal. Então, ó, imagine um objeto, tá? E que ele tem a força peso, que é aquela força com que a Terra atrai os corpos, e em oposição eu tenho a força normal. Cuidado para não pensar que a normal é a reação da força peso. Não é, beleza? Então, a força normal é a reação da força de contato aqui. Então, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho sempre o peso e a normal, tá? Elas estão aqui nesse corpo, e ainda eu tenho a força que o cara tá puxando para a esquerda aqui, e consequentemente vai aparecer a força de atrito. A força de atrito ela sempre é oposta à tentativa do movimento. Se você tenta movimentar para cá, a força de atrito é para cá. Se esse cara desse a volta e tentasse puxar para cá, essa força de atrito também mudaria, ela ia apontar para o outro lado.
Coisas que você tem que ficar esperto. A força de atrito não depende da área. Se esse cara tentasse deitar esse guarda-roupa aqui, ó, tentar puxar só pela pontinha, ele ia fazer menos força? Não, tá? Vocês já vão ver que a força de atrito não depende da área, ela só depende da massa do objeto e desse contato aqui, tá? Então essas são as características. Uma coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é que, ó, que no plano horizontal a força normal é em módulo, tá? Só o valor. Lembre que ela tem sentidos opostos, igual a força peso. Então, na hora de fazer o exercício, vai procurar se é plano horizontal. Se for plano horizontal, fica de boa. É só você fazer peso igual a normal, tá? Existem dois tipos de atritos, tá? Existe um atrito que é chamado de atrito estático e o atrito cinético ou dinâmico. Qual que é a diferença entre esses dois? Você já percebeu que quando você vai tentar movimentar alguma coisa, é muito mais difícil você tirar ele do repouso do que depois que ele já se movimentou, você só manter o movimento, tá? Então, se você tentar empurrar um guarda-roupa aí na tua casa, você vai perceber o seguinte, ó, que até você conseguir movimentar ele, você precisa fazer uma força muito grande. Depois que ele se movimenta e continua, você pode diminuir aquela força que você faz. Essa característica é devido a essa força de atrito aqui, força de atrito estática e cinética. Por quê? Olha o que vai acontecer aqui, ó. Esse gráfico aqui é bem importante que você saiba analisar ele, porque vai ter vários exercícios sobre ele. Então, imagine assim, ó. Aqui eu tenho uma força de atrito e aqui eu tenho a força aplicada. Então, eu tenho aqui a força que o cara vai aplicando, ele vai aumentando essa força até que o objeto se movimente, e aqui eu tenho a força de atrito. Então, imagine o seguinte, eu fui tentar movimentar esse objeto e eu apliquei uma força de 1 Newton. Quando eu faço isso, a força de atrito também é 1 Newton, ou seja, ele não se move. Enquanto essa força e a força de atrito não forem iguais, ela não se movimenta. Aí eu vou lá e aumento a minha força para 2 newtons. O objeto não se moveu. Se ele não se moveu, significa que a força de atrito também vale 2. Aí eu aumento para 3. O objeto não se move. Significa que a força de atrito e minha força aplicada também vale 3. E assim vai. Eu vou aumentando essa força, aumentando, até chegar nos 6 newtons aqui, ó. Quando eu chego nos 6 newtons, chega na força de atrito máxima. Então, aqui é a minha força de atrito máxima possível, tá? Aí, o que acontece, ó? Quando eu apliquei 6 newtons, a força de atrito ainda é 6, só que ela não consegue aumentar mais. Então, se eu vir aqui e aplicar 6,1 newton, esse objeto vai se movimentar, ok? Então, significa que aqui está na eminência do movimento. Quando o problema falar para vocês, determine a força da eminência do movimento, ele quer saber a força de atrito máxima, ok? Então, nesse ponto é a força de atrito máxima. Se eu for lá e aplicar uma força de 7 newtons, o objeto se movimenta. 6,1 ele já vai se movimentar, ok? Então, essa força aqui vai diminuir agora. Qual força vai diminuir? A força de atrito. Porque agora fica mais fácil para movimentar, porque o objeto já entrou em movimento. Então, essa força, eu posso continuar aumentando a minha força, que é a força que eu estou puxando, porém a força de atrito agora diminui. Antes era 6 newtons a força máxima, agora ela cai para 5. Olha aqui, tá? Lógico que esses valores são só para ilustração, tá? Eles não são reais. Então, esse valor aqui, a força de atrito máxima é 6, a força de atrito cinética diminuiu. Então, agora eu posso conseguir fazer o objeto se movimentar. A partir desse momento, o objeto já está se movimentando nesse lado aqui, tá? E aqui está a força de atrito cinética, ok? Então, a força de atrito, eu não preciso mais agora, já que o objeto entrou em movimento, eu não preciso mais ficar aplicando uma força lá de 6 newtons, por exemplo, para que esse objeto se mova. Eu posso simplesmente diminuir essa força. Posso diminuir ela para quanto? Para 5. Ele vai continuar se movimentando aqui com velocidade constante, beleza? Então, essas são as características aí. O que eu quero que você fique esperto? O problema vai te fornecer as características para você determinar o valor da força de atrito, beleza? Só que eu quero que você se atente a isso aqui, ó. A força de atrito nunca será maior que o valor do F. Nunca. Por quê? O que aconteceria se essa força de atrito fosse maior que essa? Vamos supor que a força de atrito máxima aqui, ó, vale 50 newtons. Essa força aqui, a máxima.
Se aqui fosse 50 e você tentasse puxar um objeto para cá, puxando ele para cá com 10 newtons, se aqui vale 50 e aqui vale 10, o que aconteceria com ele? Ele iria se movimentar para a direita, mas não faz sentido, né? Se você não movimenta os objetos, se você não tenta movimentar os objetos, eles não vão para o outro lado, né? Isso significa o quê? Que essa força é máxima. Nesse meu exemplo, a força seria máxima 6 newtons. Então, esse valor aqui vai crescer até chegar ao 6. A hora que chegar no 6, ele para de crescer e diminui para 5 depois que entra em movimento. Beleza? Então, essa é uma característica bem importante aí da força de atrito. Vamos lá para a equação, tá? Agora a gente vai trabalhar aí a equaçãozinha. É uma equação bem simples, tá? Só que você vai ter que ficar esperto numa característica que vai aparecer para vocês, tá? Deixa eu esconder aqui, depois vocês olham aqui. Então, ó, a força de atrito é igual ao coeficiente de atrito, que é essa letra grega chamada μ, ok? Ela se chama μ. Eu sei que parece a letra U com uma perninha esticada, mas ela se chama Mi, tá? Para quem já usou Torrent aí, já usou lá um aplicativo chamado MiTorrent. As pessoas falam uTorrent, tá errado, né? MiTorrent. Mas enfim, aqui tá a letra N, que vai representar a força normal, e o Mi representa o coeficiente de atrito. Qual é a característica desse coeficiente de atrito? Depende de material para material. Se você tenta empurrar o material sobre o asfalto, imagine um tijolo sendo empurrado sobre o asfalto. Você vai ter um atrito grande. Agora imagine o mesmo tijolo, você tentando empurrar ele sobre a lajota da tua casa. Vai ter um atrito menor, né? Então, para cada material existe um valor de μ diferente. O problema vai te fornecer esse valor de μ, ok? Existe dois μ's, que é aquele valor estático enquanto o objeto não se movimenta, e o cinético, que é depois que ele se movimenta. Lembre que como a força de atrito estática é maior, né, para você conseguir mover algo algo que está em repouso, se precisa fazer uma força maior, significa que a força de atrito estático é sempre, tá? Esse coeficiente também é sempre maior que o cinético. Força normal. A força normal vai depender do exercício. O que eu quero que você lembre? A força normal é sempre perpendicular à superfície, ou seja, ela sempre forma 90 graus com a superfície. Então, você vai prestar atenção em dois detalhes. Se o problema está falando que é plano horizontal, ou se o problema está falando para você que é plano inclinado. No plano horizontal, o peso e a normal são iguais em módulo, beleza? Então, ó, a normal tá aqui, então é só você fazer. Se o peso e a normal são iguais, você vai fazer N igual a M vezes G, ok? Se não tiver mais nenhuma força aqui, além dessas duas, né? Na direção aqui do eixo Y, você pode fazer isso. Você pode dizer que a normal é igual a massa vezes a gravidade, beleza? Então, a força de atrito vai ser igual ao coeficiente de atrito, ó, vou reescrever isso daqui, ó, é igual ao mizinho vezes a normal, só que a normal agora é M vezes G. Então, na hora de você calcular a força de atrito, você vai fazer isso. Lembre que G é a aceleração da gravidade. Agora, se for plano inclinado, aí é diferente. Quando for plano inclinado, o problema vai te fornecer esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulo que eu chamei de alfa. E a normal não é mais igual ao peso, ó. O peso está apontando para baixo e a normal, como ela tem que ser 90 graus com a superfície, ó, ela não é igual ao peso. Então, essa normal vai ser igual a uma componente dessa força-peso que a gente vai ver em algumas outras aulas aí mais para frente. O que te interessa agora é você saber que a normal é o valor do peso mg vezes o cosseno desse ângulo, ok? Então, na hora de você fazer o cálculo, a força de atrito vai ser igual a μ vezes n, ou seja, μ vezes mg cosseno do ângulo. Então, essa é uma característica para a força normal, beleza? Último assunto é isso aqui, força de resistência. A força de resistência ela vai aparecer para vocês sempre que você não estiver falando da força de atrito. Por exemplo, o cara lá salta de paraquedas, né? Ou salta sem paraquedas. O que acontece quando um objeto cai? E nas aulas de queda livre eu falava para você desconsiderar a resistência do ar. Só que na prática a resistência do ar existe, né? Então o que acontece? Quando o cara pula, tem o peso dele puxando ele para baixo e a força resultante, a força de resistência puxando ele para cima, ok? Então, para que esse objeto caia, o que vai acontecer? As forças aqui vão ter que se diminuir
peso menos a força de resistência. Então, a força resultante seria o peso, que puxa ele para baixo, menos a força resultante. Só que vai chegar um momento que esse cara vai ganhando velocidade, dependendo da geometria dele, dependendo de um monte de característica aqui, do formato, dependendo de um monte de coisa, inclusive do material. O que vai acontecendo? Essa força de resistência vai aumentando, até chegar um momento em que o peso e a força de resistência são iguais. Quando acontecer isso, esse vetor peso e a força de resistência tiverem o mesmo tamanho, eu vou ter uma força resultante zero. Se a força resultante é zero, a aceleração também é zero e eu consigo ter uma velocidade constante, ou seja, esse objeto não vai ficar o resto da vida aumentando a velocidade dele até cair no chão. Ele vai aumentar até um certo ponto, que é quando o peso atinge, que é quando a força de resistência atingir o mesmo valor do peso, ok? Isso é bem visível em paraquedas. Quando o cara está caindo lá, a força de resistência acaba igualando o peso. Então, esse cara acaba caindo com uma velocidade sempre constante, sempre a mesma. Então, diminui o risco ali do cara se machucar quando ele chegar lá embaixo. Beleza? Vou fazer com vocês agora 3 exercícios, pessoal. Esses 3 exercícios estão no livro de vocês. Vou deixar indicado aqui as páginas para vocês conseguirem resolver aí. Então, ó. Lá na página 64 tem o exercício 2, pessoal, tá? O exercício 2, ele fala isso daqui, ó, tá? É esse exercício aqui, ó, beleza? Ó, numa academia, o aluno empurra um trenó de massa de 100 kg. Então tá aqui, ó, o cara tá empurrando esse negócio aqui, ó, sobre um piso emborrachado. Considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o coeficiente de atrito estático, ou seja, enquanto ele estiver parado, é de 0,8 e o cinético é 0,7. Faça o que se pede. Então, letra A, represente as forças que atuam no trenó. Letra B, determine a força para colocar o trenó em movimento, tanto em Newton quanto em quilograma-força. E letra C, depois que ele entrar em movimento, eu quero saber qual vai ser o valor da força para que ele tenha velocidade constante. Então, vamos lá. Ó. O problema deu isso daqui. Letra A, ele pede para você representar todas as forças. Então tá aqui, né? Esse aqui é o trenó, não precisa fazer um desenho lá igualzinho aquele, né? Então faz lá a força peso do trenó, a força normal, a força que o cara tá fazendo para tentar movimentar e a força de atrito, beleza? Então essa é a representação da letra A. Na letra B, ele quer que você descubra o valor necessário para colocar o trenó em movimento. Para colocar esse trenó em movimento, o que eu preciso? Eu tenho que ter uma força maior que essa aqui, lembra do meu gráfico, né? Enquanto ele não sair dessa linha aqui, ó, até chegar aqui, esse objeto não se move. Então, preciso saber qual é o valor dessa força, que é a força máxima, para que esse objeto se mova. Então, vamos lá, né? O problema deu a massa, 100 kg, deu 2 coeficientes de atrito, 0,8 e 0,7. Qual que você vai usar? O 0,8. Você quer descobrir qual deve ser a força para que ele se movimente, tá? Então, você precisa usar o 0,8. Aí, vai usar a formulazinha de força de atrito, ó. Força de atrito é igual a μ vezes a força normal. O que o problema dizia? É um plano horizontal? Sim, né? Na academia ele não fala nada que é um plano inclinado, então vamos usar a equaçãozinha do plano horizontal, ok? Plano horizontal a gente já viu que é isso daqui, né? É Φ igual a μ vezes mg. Então, só substituir. Vai ficar μ vezes mg. μ é 0,8, sempre o maior, para ver em quando ele vai se movimentar, vezes a massa, que é 100, vezes a gravidade, que é 10. Pronto, fazendo a continha, dá 800 Newton, ou 80 kg força, tá? Então, essa é a força de atrito máxima. Essa força aqui, ó, vale 800, beleza? Então, agora, para eu conseguir movimentar esse objeto, o que eu preciso fazer? Uma força maior que essa daqui. Letra C, o problema pede para você, depois que ele entra em movimento, ou seja, depois que ele entra em movimento, agora é o 0,7, o coeficiente de atrito. Qual é o valor da força aplicada em Newton e quilograma-força para que o trenó se mova com velocidade constante? Olha aqui, ó, depois que ele se move com velocidade constante, depois que ele já entrar em movimento, a força é essa daqui, ó, diminui, ó. Tinha a força de atrito máximo, diminui. É essa força que ele quer. Então, vamos lá. Se eu quero descobrir qual é a força para que ele se movimente depois com velocidade constante, eu vou usar o 0,7 vezes a normal. Só que normal é massa vezes gravidade. Então, 0,7 vezes 100 vezes 10, ou seja, 700 Newton ou 70 kg-força, ok? Então, essa é a característica para que ele consiga se movimentar depois com a mesma velocidade, beleza? Próximo exercício que eu vou fazer com vocês é esse daqui, ó.
tá? Exercício que se encontra lá na página 79. É o exercício de número 2. Então, ó, o exercício da página 79, ele pede para você... Deixa eu mostrar ele aqui. Então, ó, ele pede para você isso daqui, ó. Ele diz o seguinte, ó. Uma bonequinha está preso por um ímã e a ela colado a porta vertical de uma geladeira, ok? Desenhe esquematicamente essa bonequinha, representando e nomeando as forças que atuam sobre ela. E, sendo massa igual a 20 gramas, a massa total da bonequinha com o ímã e o coeficiente de atrito estático sendo 0,5 entre o ímã e a geladeira, qual deve ser o menor valor da força magnética entre o ímã e a geladeira para que aquela bonequinha não caia? Então, vamos lá, ó. Para representar a letra A, é isso daqui, né? Faz lá a geladeira, né? Tá aqui a bonequinha, tá? E por que ela gruda na parede? Porque tem um ímã. O ímã tá exercendo uma força magnética, tá? De atração aqui, ó. Beleza? Então, tem uma força puxando a geladeira para lá, beleza? Em reação, a geladeira empurra o objeto para cá, que é a força normal, beleza? Então, aqui está a força normal. Eu tenho ainda a força peso e a força de atrito. Lembra que tem que ter o atrito, porque senão esse objeto ia começar a cair, né? Ele ia começar a deslizar. Então, eu quero saber qual deve ser... Então, a letra A era para fazer isso. Na letra B, ele quer saber qual é o valor dessa força para que essa boneca não deslize. Então, vamos pegar os dados, ó. O problema me diz que a massa é 20 gramas, que o coeficiente de atrito estático é 0,5, e ele quer descobrir o valor desse F aqui, ó, beleza? O F que é a força do ímã. Vamos pensar o seguinte, ó. Para que essa bonequinha não deslize, o que tem que acontecer com as duas forças? Tem que acontecer com essas duas forças, né? Que é a única força que vai influenciar no movimento. É o peso e a força de atrito. Para que ele não se movimente, o que tem que acontecer? O peso e a força de atrito têm que ser iguais, ok? Então, se elas têm que ser iguais, vamos substituir, ó. O que é o peso? Massa vezes gravidade, ok? Igual. O que é a força de atrito? Mi vezes normal. Então, a massa e a gravidade eu sei, que é 20 e 10, né? Coeficiente de atrito, o problema deu. E o valor do N, normal, olha aqui no meu desenho. O normal não é igual à força magnética, ou seja, a minha normal agora, ela vai ser igual à força que o problema quer que eu encontre. Então, eu vou substituir o N pelo F e vou descobrir quanto vale o F. Então, fazendo essa continha, ó, vai ficar assim, ó. 0,02, né, ou 0,020, por quê? Porque a massa estava em gramas, então você tem que converter para quilograma. 0,020 vezes a gravidade, que é 10, igual, coeficiente de atrito é 0,5 vezes F. Fazendo essa continha aqui dá 0,2, o 0,5 está multiplicando o F, passo dividindo, isso aqui vai dar 0,4 newtons, ok? Então, essa é a força que existe lá na porta da geladeira, beleza? Exercício 21 da página 83. Então, vamos lá. Esse exercício 21, eu quero fazer ele com vocês porque ele envolve o gráfico. Então, ele diz isso daqui, ó, tá? Então, ó, um bloco de borracha de massa 5 kg está em repouso sobre uma superfície plana e horizontal. O gráfico representa como varia a força de atrito sobre o bloco quando atua sobre ele uma força de intensidade variável paralela à superfície, ok? Plana e horizontal, já sei que é uma superfície horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a borracha e a superfície e a aceleração adquirida pelo bloco quando a intensidade da força atinge 30 newtons são respectivamente iguais a... Então, vamos lá, vamos determinar aí o valor desse coeficiente de atrito e o valor dessa aceleração. Então, o problema te deu esse gráfico, te deu aqui que ele está em repouso e a massa é 5 kg. Então, primeiro, vamos calcular quanto vale o coeficiente de atrito. Então, vamos pensar o seguinte, ele quer o estático, vamos pegar o pior caso lá, lembra que eu já mostrei para vocês esse gráfico. Lá no ponto mais alto é o ponto em que ele está na eminência do movimento, ok? Então, significa que aqui, ó, a força de atrito é igual à força que eu estou aplicando. Então, o que eu vou fazer? Ó? Para a força de atrito igual a F, que é o ponto mais alto, eu vou ter isso daqui. Ó. Força de atrito é igual ao μ vezes a normal. Força de atrito é igual, como é plano horizontal, o N vale mg. Aí é só substituir. Quanto vale a força de atrito lá no ponto mais alto? 15. Tá aqui, ó. 15 newtons.
Coeficiente de atrito eu quero descobrir, igual a massa, que é 5 kg, vezes a gravidade. 5 vezes 10 é 50, passo dividindo, vai ficar 15 por 50, 0,3. Não existe unidade para coeficiente de atrito, tá? Ele é adimensional, não existe uma unidade, beleza? Então, já achei aqui o valor do coeficiente de atrito. Agora, vamos descobrir a aceleração. Depois que ele se movimenta, ó, o que acontece? Eu não preciso mais ficar aplicando uma força de 15 newtons, porque a força de atrito diminui para 10. Então, se eu quisesse continuar movimentando esse objeto aqui com uma força de 13 newtons, eu poderia, porque a força de atrito não vale mais 15 agora, ela vale 10. Então, qualquer força maior que 10 vai conseguir fazer esse objeto se movimentar. Então, vamos lá, ó. O que vai acontecer? Ele quer saber o valor da aceleração para quando essa força aqui, ó, for aumentada para 30, beleza? Quando aumentar essa força para 30. Quanto vai valer a aceleração? Então, vamos pensar na força resultante. Ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Força resultante vai ser o quê? A força que você está puxando menos a força de atrito que o problema tem, igual a massa vezes A. Pronto. A força é 30, força de atrito é 10, a massa é 5, vezes o A que você quer descobrir. 30 menos 10 é 20, passa esse 5 dividindo, 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Esses são os conceitos aí que eu precisava trabalhar com vocês. Abraço!